Bem-vindos a mais uma edição do Comebol Libertadores Magazine 2025. Finalizou a primeira fase e já sabemos quais são os 16 times que vão buscar a glória eterna na competição mais importante da América. E no programa de hoje, o Palmeiras encerrou o semestre em grande estilo no Allianz Parque. Na despedida de Estevão, o time mostrou um desempenho coletivo extraordinário. Assim como em 2022, sua atuação na fase inicial foi fantástica. A equipe paulista quer ser o primeiro clube brasileiro a levantar o troféu 4 vezes. O campeão classificado. Depois de um início de ano muito difícil, o Fogão teve um alívio. Para se classificar para as oitavas de final, o time precisa vencer a Universidade do Chile no Olímpico Newton Santos. Aos 20 minutos do primeiro tempo, estava com um jogador a menos, mas conseguiu virar o jogo com um belo gol de cabeça. Para passar para a próxima fase, o Universitário precisava empatar com o River Plate. O Milionário saiu na frente, mas o time peruano empatou rapidamente. No segundo tempo, o Universitário não teve dificuldades e assim voltou à fase de mata-mata do torneio após 15 anos. Nosso percurso começa no Rio de Janeiro. O atual campeão duela com a Universidade do Chile. Os dois times buscam a classificação. Entrada criminosa de Jair sobre Charles Arangues. Vocês vão olhar essa repetição. Veja e reveja. O juizão no começo dá o cartão amarelo. Aí ele vai dar aquela olhadinha no VAR. E é uma jogada óbvia de expulsão, que é o que termina acontecendo. Aos 38 minutos, tem gol do Fogão. Cruzamento de Savarino para o gol de Igor Jesus. 1-0 Botafogo. No segundo tempo, o Botafogo fez mais um gol nessa jogada aí, do Igor Jesus. Para o Arthur. A bola foi para a rede. Mas após a revisão do VAR, o gol acabou sendo anulado. O Botafogo se classificou para as oitavas de final em 6 das suas 7 fases de grupos que disputou na história do torneio. Resultado final, Botafogo 1, Universidade do Chile 0. Vamos para a Argentina, onde o Estudiantes, com o objetivo de conseguir a primeira colocação no grupo, busca uma vitória diante do Carabobo. O Estudiantes nunca foi derrotado por rivais venezuelanos na Comebol Libertadores. E logo aos 9 minutos, sai o gol do Estudiantes. Edwin Cetré abre o placar, 1-0. Foi a segunda assistência de Christian Medina na Comebol Libertadores. Chegada do Carabobo. Josuan Berrios manda para Gustavo Gonçalves e chuta para fora. Aos 24 minutos, mais um gol do Estudiantes. Luciano Gimenez aumenta 2-0 para os argentinos. O Estudiantes queria mais. E depois desse chute de Luciano Gimenez, a queima-roupa defende Lucas Brueira. Mais uma chegada do Estudiantes, desta vez dos pés de Alexis Castro. E mais uma ótima defesa de Lucas Brueira. Resultado final, Estudiantes 2, Carabobo 0.
Então o grupo A ficou da seguinte maneira: Estudiantes de La Plata com 12 pontos classificou em primeiro lugar, Botafogo em segundo e a Universidade do Chile vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. O Carabobo foi eliminado. Jogão entre times equatorianos, Independiente del Valle e Barcelona em busca da classificação. Aos 24 minutos, o Barcelona abre o placar. Felipe Caicedo faz 1-0 para o Barcelona. Aos 64 minutos, chega o empate. Gol do Independiente del Valle. Chute de fora da área de Patrick Mercado. Um golaço. 1-1. Aos 69 minutos, 5 minutinhos depois, chega a virada do Independiente del Valle. Chutaço de Renato Ibarra. 2-1 Independiente. Tem expulsão no Independiente del Valle. Falta de Aníbal Chalá sobre Renato Ibarra. O juizão já chega com o vermelho na hora. Resultado final: Independiente del Valle 2, Barcelona 1. O River estava a 16 jogos invicto em casa na Conmebol Libertadores. Sua última derrota havia sido contra o Atlético Mineiro por 1-0 nas quartas de final em 2021. Desde então, o El Millonário acumulou 14 vitórias e 2 empates no Monumental e venceu todas as partidas nas fases de grupos de 2022, 23 e 24. Também venceu nas oitavas de final em 2022 e 2023, mas foi eliminado após perder fora de casa. Nos únicos 2 empates, o River não marcou nem sofreu gols. Foi nas semifinais, na última edição contra o Atlético Mineiro e na atual fase de grupos contra o Barcelona. Mais um fato antes da partida contra o Universitário. O time argentino só havia perdido um de seus 17 jogos em casa contra adversários peruanos e contra a LU nas semifinais de 1967. O River busca uma vitória para se garantir a primeira colocação no grupo. Empatando, o Universitário avança. E a primeira chegada foi do River. Neste passe de Franco Mastantuono e Sebastián Driussi manda para fora. Tem mais River Plate. Facundo Colídio chuta para a defesa de Sebastián Britos. Mais River. Novo chute de Facundo Colídio e mais uma defesa de Sebastián Britos. Aos 36 minutos, sai o gol do Milionário. Nacho Fernandes chuta, Sebastián Britos defende e na sobra Facundo Colídio abre o placar. 1-0 River. E aos 47 minutos chega o empate do Universitário. Jairo Concha de fora da área. 1-1. Resultado final: River 1, Universitário também 1.
E o grupo B ficou assim: River Plate na primeira posição com 12 pontos, Universitário se classificando em segundo com 8 e o Independiente del Valle vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana. O Barcelona está fora. No estádio Maracanã, o Flamengo não pode falhar, tem que vencer o Deportivo Táchira para conseguir a classificação. A primeira chegada foi do Mengão. Este chute de Luiz Araújo para a defesa de Jesus Camargo. Mais Mengão. Cruzamento de Bruno Henrique para a cabeçada de Gerson e uma defesa de Jesus Camargo. Chegada do Deportivo Táchira. Cruzamento de Lucas Cano e Léo Ortiz afasta. Aos 66 minutos, sai o gol do Mengão. Falta cobrada por Luiz Araújo e Léo Pereira manda para dentro. 1-0 Flamengo. Escanteio para o Deportivo Táchira, cobrado por Maurício Cova. Lucas Cano chuta e Agustin Rossi defende. Resultado final: Flamengo 1, Deportivo Táchira 0. Duelo no Equador em busca da classificação. O Liga de Quito é obrigado a vencer. O Central de Córdoba, empatando, consegue uma classificação histórica. Aos 15 minutos do primeiro tempo, sai o gol da Liga de Quito. Cruzamento de José Quinteiro para a cabeçada de Alexander Alvarado. 1-0 Liga de Quito. Aos 44 minutos, tem mais gol da LDU. Passe de Alex Arce para o gol de Lissandro Alçugaray. 2-0 Liga de Quito. E a LDU queria mais aos 53 minutos. Tem gol de Lisandro Alçugaray, recebendo um passe de Alex Arce. 3-0 Liga de Quito. Resultado final: Liga de Quito 3, Central Córdoba 0. Então o grupo C ficou assim: Liga de Quito com 11 pontos em primeiro, Flamengo classificando em segundo e o Central Córdoba nos playoffs da Sul-Americana ficou em terceiro. Central Córdoba é o segundo time na história da Conmebol Libertadores a ser eliminado na fase de grupos com 11 pontos. O São Paulo chega ao Morumbi invicto em casa. O Tajeres deve vencer para ter chances de se juntar à Conmebol Sul-Americana. Logo aos 26 minutos sai o primeiro gol do São Paulo. Damian Bobadilla cruza, André Silva raspa de cabeça e Sabino manda para a rede. 1-0 tricolor.
Aos 39 minutos, chega o gol de empate argentino. Federico Girotti, 1-1. E se liga só nesse golaço. Aos 84 minutos, gol do tricolor. É gol de Luciano. 2-1 para o São Paulo. Este foi o quarto gol do Luciano com o São Paulo na Conmebol Libertadores. No final do jogo, rolou um tumulto no meio do campo por uma agressão verbal de Damián Bobadilla em Miguel Navarro. Resultado final: São Paulo 2, Tajeres 1. Já classificado para as oitavas de final, o Libertad busca mais uma vitória em casa. O Aliança Lima quer conseguir uma vaga na Conmebol Sul-Americana. O conjunto paraguaio venceu 4 dos últimos 5 jogos contra o Aliança Lima. E a primeira chegada foi do Aliança Lima. Piero Cari chuta para a defesa de Martin Silva. Defesaça, hein? Aos 28 minutos, sai o gol do Aliança Lima. E é gol de Paolo Guerreiro. Aos 42 minutos, tem mais gol do Aliança Lima. E o gol foi dele, Eric Castillo. 2-0 Aliança Lima. E a próxima jogada foi do Libertad. A zaga afasta, Marcelo Fernandes chuta e Guillermo Vizcarra defende. Puro reflexo do goleirão, hein? E tem mais Libertad. O que rolou aí foi o seguinte, foi uma falta de Renzo Garcês sobre Adrián Alcaraz e o juizão marca pênalti. Oscar Cardoso manda para a rede, 2-1. Aos 63 minutos, gol do Libertad, é o gol de empate. Chute de Ivan Ramírez para a rede, 2-2. Escanteio para o Libertad cobrado por Ivan Ramírez. Cabeçada de Marcelo Fernandes para fora. E o resultado final ficou assim: Libertad 2, Aliança Lima também 2. Então o grupo D ficou definido da seguinte maneira: São Paulo em primeiro, Libertad em segundo e o Aliança Lima com 5 pontos vai disputar os play-offs da Sul-Americana. O Tajeres está eliminado. O Racing e o Fortaleza brigam pela primeira colocação no grupo. Uma vitória do conjunto argentino poderia eliminar o time brasileiro.
E a primeira chegada foi do Fortaleza nesse chute de Marinho, de fora da área para fora. E chega o Racing nesse chute de Ramiro de Gregório para a defesa de João Ricardo. E tem mais Racing no segundo tempo. Neste escanteio de Gabriel Rojas, Gaston Martirena manda de fora da área no travessão. Chegada do Fortaleza, chutão de Davi Luiz lá atrás. Daverson para Luca Prior, para fora. E aos 94 minutos, no finzinho, sai o gol do Racing. Cruzamento de Marco de Césare. E Adrian Martins marca um golaço. Resultado final: Racing 1, Fortaleza 0. Desde 2018, o Racing é o clube com mais vitórias contra adversários brasileiros nos torneios da Conmebol. Depois de vencer o Fortaleza, chegou a 13 vitórias nas últimas 7 temporadas. Ele agora está invicto em 8 jogos contra essas equipes, com 7 vitórias e 1 empate. Além disso, nas últimas 4 partidas o time não sofreu gols. A sequência de vitórias foi impulsionada na última Conmebol Sul-Americana. O time derrotou o Bragantino na fase de grupos, o Atlético Paranaense nas quartas de final, o Corinthians nas semifinais e o Cruzeiro na final. Neste ano, levantou a taça da Copa dos Campeões contra o Botafogo após 2 vitórias, 2-0 em Avejaneda e também no Rio de Janeiro. Na atual fase de grupos, o time venceu o Fortaleza em ambas as partidas, 3-0 no Brasil e 1-0 na Argentina. E com o seu gol agonizante, Maravilla Martínez igualou Norberto Raffo como o maior artilheiro de todos os tempos do Racing em competições internacionais, com 15 gols. Vamos para Santiago do Chile, onde o Atlético Bucaramanga precisa vencer para sonhar com a classificação. O Colo-Colo já foi eliminado do torneio. O conjunto chileno está invicto a 6 jogos contra rivais colombianos na Conmebol Libertadores. E logo aos 26 minutos, tem gol do Colo-Colo. Num erro na saída de bola de Carlos Romagnã. Gol de Javier Correa, 1-0. Javier Correa soma 9 gols e 2 assistências em 18 jogos na atual temporada. Falta de Aldair Gutierrez sobre Lucas Cepeda. Segundo amarelo para ele e vermelho. Chegada do Colo-Colo. Javier Correa dá um passe para Felipe Mendes, que chuta para a defesa de Aldair Quintana. Mais uma chegada do Colo-Colo, chute de Vicente Pizarro para a defesa de Aldair Quintana. Cobrança de falta de Cláudio Aquino para fora. Resultado final: Colo-Colo 1, Atlético Bucaramanga 0.
Então o grupo E ficou assim, com o Racing classificado em primeiro, Fortaleza se classificando em segundo e o Atlético Bucaramanga vai disputar os play-offs da Sul-Americana. O Colo-Colo está eliminado. O Atlético Nacional nunca havia perdido para o Nacional na Conmebol Libertadores. O time colombiano teve 2 vitórias e 3 empates. A primeira vez que se enfrentaram foi na fase de grupos da edição de 2014. Eles empataram em 2-2 em Medellín e El Verdolaga venceu pelo placar mínimo no Gran Parque Central. Na fase de grupos de 2021, empataram em 4-4. Em seguida, eles se enfrentaram no Atanasio Girardot, onde empataram novamente sem gols. Na primeira rodada da atual fase de grupos, a equipe colombiana reforçou o seu domínio. Os gols de Mariano Ginestrosa, Kevin Viveiros e Alfredo Morelos ajudaram a equipe a vencer El Bolso por 3-0. Já eliminado, o Nacional do Uruguai busca uma vitória para ter chances de se classificar à Conmebol Sul-Americana. O Atlético Nacional já selou sua passagem para as oitavas de final. E a primeira chegada foi do Atlético Nacional nessa falta cobrada por Billy Arce para fora. Logo tivemos mais jogada do Atlético Nacional. Cruzamento de Andrés Roman. Chute de Dairon Asprilla para fora. Chega mais o Atlético Nacional num cruzamento de Marino Ginestrosa. Luciano Bocchio afasta e Kevin Viveiros chuta. Segundo tempo, Atlético Nacional num chute de Kevin Viveiros para a defesa de Luiz Mejia. Chega o Nacional. Depois desse passe profundo de Nicolás Lopes, Gabriel Baez cruza, Ezequiel Morales manda para fora. Escanteio para o Atlético Nacional. Chute de fora da área de Camilo Cândido para a defesa de Luiz Mejia. Que defesaça do goleirão, hein? E aos 88 minutos, sai o gol do Nacional. E o gol foi dele, Cristian Oliva. 1-0 para os uruguaios. Foi a primeira vitória do Nacional sobre o Atlético Nacional na história da Conmebol Libertadores. Resultado final: 1 para o Nacional, 0 para o Atlético Nacional. Em Porto Alegre, o Internacional e o Bahia decidem quem avança para a próxima fase. Empatando, os colorados classificam. A primeira chegada foi do Internacional. Rafael Santos Borré chuta para a defesa de Marcos Felipe. Aos 54 minutos sai o gol do Bahia. William José chuta. Antony defende e na sobra, Jean Lucas manda para a rede. 1-0. Este foi o 4º gol do Jean Lucas na atual Conmebol Libertadores. Aos 57 minutos, chega o empate colorado. Bruno Henrique dá um toquinho para Vitinho empatar a partida. 1-1. Aos 77 minutos, depois do cruzamento de Wesley, cabeçada de Rafael Santos Borré. É o gol da virada. 2-1 para o Inter. Resultado final: Inter 2, Bahia 1.
O grupo F ficou assim, com o Internacional classificado em primeiro com 11 pontos, Atlético Nacional em segundo com 9 e o Bahia vai jogar os playoffs da Sul-Americana. O Nacional, por pouco, foi eliminado. O último bloco do nosso programa começa na altitude em La Paz. Já eliminado, o Bolívar busca uma vitória para se classificar à Conmebol Sul-Americana. No último duelo disputado entre eles, o Bolívar venceu por 2-0 em 2023. E a primeira chegada foi do Bolívar. Prestem atenção nesses 3 milagres de Alexis Martín Arias. Impressionante. Aos 41 minutos, sai o gol do Bolívar. Cruzamento de John Velasquez para Dorni Romero. Dessa vez não deu pro goleirão. 1-0 Bolívar. Aos 47 minutos, tem mais um golaço do Bolívar. Belo passe de Leonel Justiniano para um belo gol de Carlos Melgar. 2-0. Chega o Bolívar mais uma vez. Neste chute de Patrício Rodrigues para fora. Aos 50 minutos, tem mais gol do Bolívar, hein? Patrício Rodrigues carrega a bola e chuta de fora da área, no cantinho, 3-0. Bonita jogada do Bolívar, John Velasquez para Dorni Romero, que devolve para John Velasquez, que chuta para fora. Escanteio para o Bolívar e Bruno Sávio manda a bola no travessão. E aos 80 minutos tem o quarto gol do Bolívar. Se liga só, depois do passe de Miguel Torren, Fábio Gomes faz esse golaço de cavadinha, 4-0. Resultado final, Bolívar 4, Cerro Porteño 0. O Palmeiras ficou 22 jogos invicto em casa na Conmebol Sul-Americana. Foi a segunda melhor série invicta em casa na história da competição. A última vez que o time perdeu no Allianz Parque foi na fase de grupos de 2021, por 4-3 para o Defensa e Justiça. Naquela edição, conquistou o título. Desde aquela derrota para o time argentino, foram 14 vitórias e 8 empates. Na história do torneio, apenas 3 clubes ficaram 20 jogos invictos em casa em 2 ocasiões diferentes. Além do Verdão, o América de Cali e o Boca também conseguiram o feito. Contra o Sporting Cristal, a equipe paulista buscava encerrar a fase de grupos com 6 vitórias. Esse recorde só havia sido alcançado pelo Vasco da Gama em 2001, pelo Santos em 2007 e pelo Boca em 2015. E depois pelo próprio Verdão em 2022. No Allianz Parque, o Palmeiras busca sua 5ª vitória consecutiva. O Sporting Cristal precisa de 1 ponto para evitar a eliminação.
E a primeira chegada foi do Verdão, neste passe de Flaco Lopes. Maurício chuta e Diego Henriques defende. Mais uma chegada do Palmeiras, depois de um erro de Jesus Pretel. Chute de Flaco Lopes para a defesa de Diego Henriques. Aos 32 minutos, sai o primeiro gol do Verdão e foi dele, Estevão. No seu último jogo, antes de ir para o Chelsea, Estevão marcou seu 5º gol em 12 jogos disputados numa Comebol Libertadores. Aos 39 minutos, tem mais gol do Verdão. Jogada de Estevão com Flaco Lopes. Flaco Lopes para Estevão, que devolve para o Flaco fazer o segundo gol do Palmeiras, 2-0. Aos 47 minutos, passe em profundidade de Maurício para o gol de Flaco Lopes. Mais um dele, 3-0 Verdão. E o Palmeiras estava impossível. Olha que golaço de falta do Rafael Veiga, hein? Impressionante. No ângulo, 4-0 Verdão. Aos 71 minutos, mais gol do Palmeiras no passe de Alan. Gol de Paulinho, 5-0. Aos 80 minutos, tinha espaço para mais, hein? Cruzamento de Paulinho, cabeçada de Facundo Torres, 6-0. Resultado final, Palmeiras 6, Sporting Cristal 0. E o grupo G ficou assim: Palmeiras avassalador com 18 pontos. Em primeiro, Cerro Porteño na segunda posição. Bolívar vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana e o Sporting Cristal está fora. Em Montevidéu, o Peñarol e o Vélez decidem quem consegue a primeira colocação do grupo. O conjunto uruguaio está invicto a 21 jogos em casa na Comebol Libertadores, com 18 vitórias e 3 empates. E a primeira chegada foi do Peñarol, num cruzamento de Leonardo Fernandes, defesa de Tomás Marchiori, chute de Javier Cabreira para fora. Mais uma chegada do Peñarol. Leonardo Fernandes manda a bola para fora. O Peñarol estava jogando sem público por uma punição pelo uso de fogos artifícios nas semifinais na última edição diante do Botafogo. Chegada do Vélez. Neste chute de Francisco Piscini. Afasta Nahuel Herrera. Mais Vélez. Chute de Maher Carriço para fora. Outro chute de Damian Fernandes para a defesa de Guillermo de Amores. No segundo tempo, chega mais uma vez o Vélez, com Maher Carriço outra vez. E defende na pontinha do dedo, Guillermo de Amores. Chega agora o Peñarol. Chute de Diego Garcia para a defesa de Tomás Marchiori. Resultado final, Peñarol 0. Vélez Sarsfield também 0.
No último jogo, vamos para o Paraguai. Já eliminado, o Olímpia enfrenta o San Antonio Bolo-Bolo, já classificado para a Comebol Sul-Americana. Aos 52 minutos, sai o gol do Olímpia. Rodney Redes manda para as redes. 1-0. Aos 53 minutos, 1 minuto depois, tem mais gol do Olímpia. Ivan Leguizamon, 2-0. Leguizamon soma 7 gols e 5 assistências em 26 jogos na atual temporada. 56 minutos, tem mais do Olímpia. Erro na saída de bola de Julio Herrera. Derlis Gonçalves manda para dentro, 3-0. Este foi o 5º gol de Derlis Gonçalves no Olímpia em Comebol Libertadores. Tinha somado 2 na edição de 2021 e outros 2 em 2022. Aos 82 minutos tinha espaço para mais. Outro gol do Olímpia, dele, Eric Lopes, 4-0. Resultado final, Olímpia 4, San Antonio Bolo-Bolo 0. Então o Grupo H ficou assim, Vélez classificado em primeiro com 11 pontos, Peñarol também 11 pontos, grupo disputadíssimo. San Antonio Bolo-Bolo vai disputar os playoffs da Copa Sul-Americana e o Olímpia, tchau, tchau. Vamos conferir as 5 defesas da fase de grupos. Essas foram as melhores. A 5ª vai para Gonçalo Vage. Puro reflexo do goleirão. Quarto lugar, essa foi impressionante. Aldair Quintana. Espetacular. Terceiro lugar vai para o Everton. Defesa de puro reflexo. Em segundo lugar, prestem atenção porque tem 3 defesas na sequência. Luiz Mejia 1. Luiz Mejia 2 e Luiz Mejia 3. E a melhor defesa da fase de grupos foi dele, Gonçalo Vage. Espetacular essa defesa, impressionante. E agora o top 5 gols da fase de grupos. No 5º lugar, Adrián Martínez. Ele ajeita de cabeça e manda esse voleio sensacional no cantinho. Quarto lugar, golaço de falta. Jordi Alcivar, a 30 metros do gol. Terceiro lugar, Kevin Quevedo. Prestem atenção nesse gol. Gol de voleio. Um golaço. Cruzamento. Voleio. No cantinho. Kevin Quevedo. Terceiro lugar para você, meu garoto. Segundo lugar para Eric Remedi. Foi o gol que deu a vitória de virada do Peñarol por 3-2. 35 metros de distância. Primeira posição fica com Ramiro Vaca.
Olha que golaço! Gol do Bolívar diante do Cerro Porteño. Ramiro Vaca, você é o campeão. E estes são os artilheiros da competição. A seguir, os melhores momentos da última semana na Conmebol Libertadores. E o melhor jogador da semana foi ele, Estevão. No seu último jogo em São Paulo, antes da sua transferência para a Inglaterra, Estevão mandou bem demais diante da torcida do Verdão, hein? Contra o Sporting Cristal, o astro de 18 anos marcou um gol e também deu uma assistência. Foi o seu 11º gol em 33 jogos disputados no Allianz Parque em todas as competições. Na atual fase de grupos, ele tem 4 gols e uma assistência em 5 jogos. Um dos talentos mais promissores do futebol brasileiro está a caminho de Londres para se juntar ao Chelsea. Escutem o seu depoimento após o jogo. Cara, não poderia ser melhor. Certamente grato a essa torcida maravilhosa por que fizeram por mim. Tenho que agradecer a Deus por ter colocado essa torcida ao meu favor, porque acho que sem eles eu não estaria aqui. Então, Deus abençoe muito essa torcida. E atenção, atenção, porque vocês estão vendo agora os 8 times vencedores de seus grupos. Nas oitavas de final, eles vão jogar em casa os jogos de volta de suas chaves. O chaveamento ainda vai ser definido na próxima segunda-feira. E essas são as 8 equipes que vão disputar em casa os jogos de ida nas oitavas de final. A primeira rodada das oitavas de final vai ser disputada a partir do dia 12 de agosto. Muito obrigado, meus amigos! Voltamos nas oitavas de final com mais emoções em outra edição do Conmebol Libertadores Magazine. Até a próxima! Tchau, tchau!